Olá pessoal, tudo bem? Você conhece a fonte primária de tudo que chamamos de tecnologia hoje? Em 1936, um jovem Alan Turing publicou o artigo On Computable Numbers with Application to the 800th Problem. Esse documento não é apenas um marco histórico, ele é a planta técnica que define os limites do que pode ou não ser calculado até hoje. Eu sou Di Magalhães e hoje nós vamos analisar o artigo de Alan Turing que deu a ele o título de pai da computação. Vamos lá? Tudo começa definindo o que ele chama de números computáveis, números reais cujas expressões decimais podem ser calculadas por meios finitos. De forma mais direta, ele afirma que um número é computável se sua decimal puder ser descrita por uma máquina. Pense na diferença entre o que é previsível e o que é caótico. O número π é computável porque, embora infinito, existe uma regra matemática finita que nos permite calcular cada uma de suas casas decimais. Agora imagine um número cujas casas decimais fossem geradas por eventos puramente aleatórios, sem qualquer padrão ou algoritmo. Esse número seria impossível de computar, pois não existe um processo finito para descrevê-los. Entendeu a diferença? Para provar isso, Turing modela o comportamento de um calculador humano através de uma máquina com o que ele chama de estados mentais finitos, as M-configurations, que operam sobre uma fita dividida em quadrados. Ele nos mostra que o comportamento dessa máquina é determinado estritamente pelo que ela vê no quadrado atual e pelo estado em que se encontra. Complicado? Calma, que nós vamos além. Turing, com toda a sua genialidade, resolveu o problema da decisão de Hilbert e, no processo, inventou o conceito de software. Pouca coisa, não é? Vamos aos pormenores. Ele argumenta que a mesma lógica aplicada aos números pode ser estendida para funções e predicados sem perda de generalidade. Por fim, ele nos revela que, embora essa classe seja vasta, ela é enumerável, implicando que existem mais números no mundo do que algoritmos para calculá-los. Ele justifica seu modelo partindo da limitação intrínseca da memória humana durante o cálculo. Foi então que ele criou o conceito de M-configuration, como o análogo ao nosso estado mental, e a fita como o espaço físico de armazenamento. A regra de ouro aqui é que o comportamento da máquina é determinado estritamente pelo que ela vê e pelo estado que ela se encontra. Pensem na M-configuration como o estado de um algoritmo ou uma variável de controle que diz ao programa exatamente onde ele está. Se fosse implementar isso hoje, seria o equivalente a um switch case, ou uma máquina de estados, onde o valor de uma variável define qual bloco de código deve ser executado a seguir. Imagina uma catraca de acesso. Ela tem dois estados, ou duas configurações, bloqueada e liberada. Se o símbolo lido for um bilhete válido e a M-configuration for bloqueada, a máquina muda para liberada. Nesse caso, é uma lógica binária e discreta. Guardem essa palavra. Agora, imaginem o ponteiro de um velocímetro analógico que sobe enquanto aceleramos. O ponteiro passa por infinitas posições infinitesimais sem nunca parar num estado lógico fixo para decidir o próximo passo. São estados discretos, apenas uma transição contínua que não se encaixa no modelo de M-configuration de Turing. Vocês entendem a diferença de um para outro? Pois é. Já a fita, podemos idealizar como o avô direto da memória RAM e do disco rígido. É um espaço físico idealizado, onde o algoritmo guarda os seus dados de entrada, realiza os cálculos intermediários e, finalmente, escreve a resposta que o utilizador vai ler. Um exemplo clássico é uma fita cassete ou de vídeo. E agora eu sei que eu entreguei a minha idade. A informação está lá, mas o cabeçote de leitura só acessa ao que está exatamente à sua frente naquele instante.
Se o programa precisar de um dado que está em outra posição, a máquina tem de mover a fita, quadrado a quadrado, para a esquerda ou para a direita, até encontrar. Vamos para um contra-exemplo, um pouco mais moderno. O QR Code. Diferente da fita de Turing, que é unidimensional e sequencial, o QR Code é lido de forma bidimensional e quase instantaneamente por completo. Não existe uma fita a passar por um ponto de leitura. Toda a informação é capturada pelo sensor de uma só vez, sem a necessidade de percorrer posições intermediárias para chegar ao fim da mensagem. Baseado em tudo isso, surge a definição de máquina automática, onde cada movimento é totalmente previsível a partir da configuração atual. Turing estabelece que o objetivo primordial é a produção de sequências binárias de zeros e uns, que representam um número computado. Ele define configuração completa como o estado total do sistema, ou seja, a tupla posição, conteúdo da fita e o estado interno. Quer um exemplo? O funcionamento de um semáforo, que muda de cor, é a ação, baseado no tempo decorrido, estado interno. Ele opera sobre um determinismo onde o próximo passo é ditado estritamente por regras fixas. Se o estado atual é verde e o símbolo lido pelo controlador é o esgotamento do temporizador, a transição para o amarelo não é uma decisão aleatória, mas uma consequência mecânica inevitável da configuração do sistema. A configuração completa definida por Turing, quando aplicada ao semáforo, seria o print total do sistema em um dado instante. A luz está acesa, o estado interno ou a M-configuração, o valor atual do cronômetro, o conteúdo da memória ou a fita e o ponto exato do ciclo de tráfego em que ele se encontra. É esse o conjunto de informações que torna o comportamento da máquina totalmente calculável e previsível. Nesse cenário, o semáforo está computando a segurança do cruzamento ao converter o tempo em uma sequência de estados de luz, aceso e apagado, funcionando exatamente como a produção de zeros e uns que o Turing descreve no artigo. Ele prova que processos de organização urbana podem ser reduzidos a transições automáticas entre estrados finitos, sem a necessidade de uma inteligência externa constante para decidir o próximo movimento. Assim, o semáforo de tempo fixo num cruzamento deserto às 3 da manhã continua mudando de verde para amarelo e vermelho, seguindo exatamente o mesmo padrão, pois sua configuração completa determina cada movimento de forma matemática e previsível. Agora que já entendemos a anatomia da máquina, Turing faz uma pergunta crucial. Será que ela vai funcionar para sempre ou vai engasgar? Assim, ele divide as máquinas em dois tipos, as cycle-free, ou livres de círculos, e as circulares. Ele define que uma máquina é livre de círculos se ela nunca para de imprimir símbolos binários, os zeros e uns que compõem o número. Se ela falha em produzir essa sequência infinita, seja parando ou entrando em um loop inútil, ela é descartada como cycle-free. Complicado? Pense nisso como a diferença técnica entre um software que está processando dados corretamente e um programa que simplesmente congela ou entra em não respondendo ou dá tela azul. Quer um exemplo? Um relógio digital que marca os segundos, ele é cycle-free, pois vai contar e mostrar o tempo para sempre de forma produtiva. Outro exemplo, um sistema de monitoramento de servidor que envia um log a cada minuto para sempre. Ele é uma máquina cycle-free. São exemplos mais simplórios, mas também são exemplos. Já um programa de computador que entra num laço while true vazio, ele consome energia e processamento, mas a tela está travada e nada é entregue ao utilizador. Ele é considerado circular, um beco sem saída lógico. Faz sentido? E aí, fazendo a amarra. Então o Turing define um número como computável se somente se a sua sequência decimal puder ser escrita por uma máquina que seja cycle-free, livre de círculos. A condição cycle-free é a garantia matemática de produtividade infinita.
A máquina deve ser capaz de imprimir o enésimo dígito do número para qualquer n, sem nunca entrar num estado de paragem ou loop estéreo. Se uma máquina é circular, ela vai falhar na definição de computabilidade, pois em algum momento ela deixa de fornecer novos dígitos, o que significa que o número que ela deveria representar simplesmente não existe no universo dos números computáveis de Turing. Entenda o seguinte: para Turing, o número só existe se houver um processo que garanta que, se eu esperar o tempo suficiente, eu vou ter a próxima casa decimal. Se o programa trava, o número morre no meio do caminho. É a união, nesse caso total, entre existência matemática e a execução do algoritmo. O número π, por exemplo, a gente sabe que ele é infinito e não periódico. Ele é um número computável porque podemos desenhar uma máquina cycle-free que não importa se você pedir a casa decimal número 10 ou a número 1 trilhão. Ela vai continuar trabalhando e eventualmente vai imprimir. A máquina nunca desiste. Vai levar uma eternidade? Pode, mas ela vai imprimir. Avançando, Turing mostra como calcular sequências mais complexas, como uma sequência de zeros e 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, usando o que ele chama de símbolos auxiliares. Esses símbolos funcionam como marcas internas que a máquina usa para se localizar em cálculos extensos, diferenciando o rascunho do resultado final. Sem essas marcas, a máquina perderia o fio da meada em algoritmos que exigem contagem ou repetição. Pense nessas marcas como as variáveis de controle de um loop, o i, o j, o count, que usamos no código. É como usar uma variável contador para saber quantas vezes um laço de repetição já executou. Mas como é que isso funciona na prática, lá debaixo do capô mesmo? Imagine que a máquina irá calcular uma sequência onde ela precisa saber se já imprimiu o número correto de uns antes de imprimir o próximo zero. Turing utiliza símbolos como x ou delta nos i-squares, a gente vai já falar sobre eles, para servir de marcadores de posição. Quando a máquina executa uma operação, ela marca um símbolo movendo-se para outra extremidade da fita para realizar uma tarefa e depois usa essa marca para saber exatamente para onde deve voltar. Esse processo de marcar e apagar permite que a máquina realize operações de comparação. Ela pode marcar um símbolo na posição A, procurar um correspondente na posição B e, se encontrar, apaga a marca e segue para o próximo passo da lógica. Sem essa capacidade de marcação, a máquina seria puramente reativa ao presente. As marcas conferem à máquina uma memória de curto prazo estruturada, permitindo que ela execute subrirotinas complexas sem se perder na fita infinita teórica. Para vocês entenderem melhor, pense no conceito de ponteiro ou índice de um array. Quando fazemos um for nele, int i igual a 0, i menor do que n, i mais mais. O seu i é exatamente o que Turing chamava de marca. É o rastro que diz, eu já processei até aqui. Agora, vou ali fazer outra coisa e já volto. Outro exemplo. Imagine que você está querendo copiar um texto de um livro para um caderno. Você coloca um dedo em cima da palavra que está lendo no livro. Essa é a marca X. Escreve no caderno e depois olha de volta para o livro. O teu dedo indica onde você parou. Sem o dedo, que é a marca, você iria perder linhas, palavras e não saberia onde continuar a cópia. Pegou a ideia? Bom, para realizar tudo isso, Turing divide a fita em quadrados alternados, os f-squares e os i-squares, que eu falei anteriormente. Os f-squares guardam os dígitos finais do número e nunca são apagados, enquanto os i-squares servem puramente para rascunho temporário. Essa separação garante que a folha de resposta da máquina esteja sempre limpa e organizada. É a separação clara entre o que é saída de dados, output, e o que é memória cache, ou rascunho de processamento. É como se fosse um aluno resolvendo uma equação no quadro, mantendo o passo a passo limpo no centro e fazendo as contas de somar e subtrair no cantinho do quadro. Vamos pensar assim: os quadrados de ordem ímpar
1, 3, 5, 7 infinitamente, são chamados de F-squares ou figure squares, onde apenas os símbolos da sequência final, geralmente zeros e uns, são impressos. Os quadrados de ordem par, 2, 4, 6, são os E-squares ou erasable squares. Estes quadros funcionam como uma memória de rascunho, onde a máquina imprime símbolos auxiliares para marcar posições e realizar cálculos intermediários. A construção é feita de tal forma que a máquina nunca confunda o rascunho com o resultado, por isso quadrados ímpares e quadrados pares. Enquanto os símbolos nos E-squares podem ser apagados e reescritos conforme a necessidade da lógica do algoritmo, os F-squares formam uma sequência contínua e imutável que representa o número real computado. Imagine que vocês estão preenchendo um gabarito de prova. As bolinhas que vocês pintam são os F-squares, o resultado final que o professor vai ler ou que a máquina vai ler. O espaço em branco ao redor da questão, onde você faz um X para eliminar uma alternativa ou uma conta rápida, são os E-squares. Você pode apagar o rascunho à vontade, mas a bolinha pintada é o que define sua nota. Com tudo isso, Turing percebeu que certos processos se repetiam, ou seja, a mesma execução era realizada mais de uma vez. Aí então ele criou os Skeleton Tables, ou tabelas esqueletos. Elas são descrições abreviadas de tarefas comuns, como copiar um símbolo ou encontrar uma marca, que podem ser reutilizadas em qualquer máquina. Ao alinhar essas tabelas, ele demonstra que podemos construir sistemas complexos a partir de blocos lógicos. Agora vamos elevar o nível. Lembra que lá no início, Turing definiu que um número só é computável se puder ser escrito por uma máquina através de meios finitos? O problema é que, conforme os números ficam mais complexos, a lista de M-configurations, os estados mentais, cresciam tanto que seria impossível para um ser humano projetar a máquina, sem se perder. Os Skeleton Tables devem resolver isso, porque Turing percebeu que, para qualquer número computável, as operações de buscar uma marca ou copiar um símbolo eram universais. Então ele criou essas tabelas como abstrações de N configurações, permitindo que um único bloco lógico lidasse com diferentes símbolos e estados iniciais. Ao introduzir isso, ele permitiu a composição de funções. Isso significa que a definição de um meio finito para calcular um número agora incluía o reuso de lógica pré-existente, garantindo que máquinas complexas ainda fossem matematicamente descritíveis. Essa modularidade é o que permite a fita ser organizada em F-squares e E-squares de forma automática. Turing desenhou funções que preparam a fita, limpam os rascunhos, saltam quadrados, tudo isso sem que o projetista precisasse reescrever cada movimento básico, de mover para a esquerda, mover para a direita ou fazer uma limpeza. Pense, por exemplo, no algoritmo de ordenação, como o Quicksort. Você não escreve a lógica de como comparar dois números toda vez que muda a lista. Você usa uma função de comparação, não é verdade? Turing faz exatamente isso. Ele criou uma Skeleton Table de comparação que serve para qualquer número que a máquina esteja tentando computar. Depois disso, Turing dá um dos saltos mais importantes da história. Ele reduz cada linha da tabela de uma máquina a uma sequência padronizada de letras. Ao mapear essas letras para números, ele cria um mecanismo capaz de transformar a lógica de uma máquina em um único número inteiro gigante. Isso significa que um algoritmo pode agora ser tratado como um dado que outra máquina pode ler. Aqui, senhoras e senhores, temos a criação do conceito de compilação. O seu código-fonte vira um arquivo executável binário que o processador entende. Essa é a parte onde Turing deixa de ser apenas um matemático e se torna o arquiteto da computação moderna. Ele resolveu o problema de como colocar um pensamento ou uma regra dentro de uma máquina que só entende símbolos. Turing cria uma sintaxe restrita chamada Standard Description.
Ele mapeia as M-configurations e os símbolos em letras fixas, como D, A, C, B. Cada linha na tabela de estados vira uma palavra padronizada. É a primeira linguagem de programação formalizada da história. Para tornar isso processável matematicamente, ele substitui cada letra por um dígito específico. O resultado é o description number, um único número inteiro, imenso, que contém toda a alma daquela máquina. Ele provou que um algoritmo não é algo etéreo, ele pode ser codificado como um valor numérico único. A implicação disso é a enumerabilidade. Se cada algoritmo é um número inteiro, então podemos listar todos os programas possíveis do universo. E mais do que isso, como o description number é um número, ele pode ser escrito na fita de outra máquina. Turing quebra a barreira entre o executor e a instrução. Pensa num arquivo MP3. Ele é uma sequência de números, de dados. Mas quando você o coloca num player, que é uma máquina, esses números dizem à máquina como ela deve se comportar para produzir som, que é a instrução. O arquivo é, ao mesmo tempo, um dado e uma descrição de um processo sonoro.